E só para fecharmos então esse bloco sobre a filiação de Sérgio Moro, nas redes sociais o ex-ministro ganhou apoio de alguns deputados. É o caso de Luiz Miranda. Ele escreveu: "Nós continuamos combatendo a corrupção. Nós não nos aliamos a corruptos de nenhum lado. Nós não fechamos os olhos para os erros de ninguém. Nós pagamos um preço alto por isso. Nós temos a consciência tranquila. Nós vamos construir um país verdadeiramente diferente." Foi essa postagem e a gente lembra, né, que o deputado Luiz Miranda é aquele envolvido no caso da Covaxin, que veio a público para dizer que ele e o irmão sabiam de um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas no Ministério da Saúde. Fiuza. Olha, uma vez eu comentei aqui, Vitor, que nós estávamos falando desse caso aí da CPI, né, de toda a farsa que envolveu essa CPI, né, de todo o desrespeito aos que sofreram e sofrem, todos nós, na verdade, com a pandemia, transformando uma suposta CPI de saúde em palanque. Isso foi uma afronta, isso foi um vexame instigado e sancionado por uma coisa chamada consórcio, que antigamente era a imprensa, né? E eu comentei uma vez aqui que essa história do Luiz Miranda, que foi lá conversar com o presidente, aí saiu dizendo que tinha uma fala do presidente, tentando criar, portanto, ali uma história que também até hoje não apareceu como sendo um indício de corrupção no governo, com participação do presidente, que foi o que ele tentou dar a entender. O Sérgio Moro, ao se demitir da sua biografia, que ele se preocupava tanto com essa biografia, ele se demitiu da biografia dele, como mencionou Augusto Nunes agora, né? Com toda a obra que ele tem e todo o ataque que essa obra de combate ao crime tem sofrido, ele não dá uma palavra, a Ana também comentou sobre isso, ele não dá uma palavra sobre isso. Ele vê, de fato, as pegadas da quadrilha do Lula sendo apagadas pelo judiciário, ele não se pronuncia. E volta com esse disco arranhado de que havia ali uma ação parcial, não aceitável por parte do presidente, de proteção de alguém, etc, etc. Então, eu cheguei a falar isso. O Sérgio Moro virou um Luiz Miranda, aquele que tentou trazer aí um factoide, uma pantomima, até prova em contrário. Se aparecer a bomba atômica, a gente vai olhar e vai ver, é uma bomba atômica. Mas o tempo passa, o desgaste dele só aumenta, porque fica aparecendo, né, uma denúncia leviana. Então, até aqui, até prova em contrário, Moro é candidato a Luiz Miranda. Diga, Ana. Mais uma vez eu vou fazer a ressalva que eu falo com pesar no coração mesmo, porque todos nós gostaríamos que o Moro, o juiz Sérgio Moro da Lava Jato, fosse o que nós vimos hoje, mas infelizmente acho que só levaremos o juiz, ou aliás, o juiz não, esse político Sérgio Moro a sério, a partir do momento que ele se pronunciar sobre o deputado Daniel Silveira, a inconstitucionalidade que o STF cometeu aí interferindo na Câmara, num regimento ali interno sobre a prisão ou o conteúdo do que quer que o deputado tenha falado, sobre os inquéritos ilegais do STF, onde advogados não têm acesso a esses inquéritos, sobre jornalistas presos, e também será que vamos saber o que esse Sérgio Moro, político, o candidato hoje, o que ele vai falar de Jason Miller, né, o CEO aí da Getter, que foi detido no aeroporto em Brasília, um cidadão norte-americano que foi detido de maneira completamente ilegal, policiais aí pedindo que ele assinasse um documento em português para ser liberado, não dizendo por que ele estava sendo interrogado daquela maneira, 3, 4 horas dentro de uma sala da Polícia Federal no aeroporto em Brasília. Isso tudo aí precisa ser questionado. Então, será que poderemos entrevistar Sérgio Moro? Será que Sérgio Moro viria aqui ao programa para que nós pudéssemos fazer essas perguntas? O que ele pensa da legalização, da possível legalização do aborto no Brasil através do STF, querendo legislar
ou crimes, né, a homofobia sendo legislado. Obviamente que podemos discutir qualquer legislação em relação à homofobia, mas tem que ser feito pelas vias institucionais e constitucionais, que é através do Congresso e não do STF. Então, há uma série, armamento civil responsável, o que ele pensa sobre isso, há uma série de perguntas que saem desse roteiro aí, desse discurso hoje de capitalismo cego, sem compaixão, de justiça social. Isso tudo aí, infelizmente, Vitor, é blá 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 de rede social e discurso ensaiado, uma retórica ensaiada para o aplauso fácil. Se o Sérgio Moro quer mesmo ser um político levado a sério, né, a esperança, queremos políticos sérios, engajados aí com o progresso real do país, que ele responda a todas essas perguntas e principalmente sobre as inconstitucionalidades que estão sendo cometidas pelo STF. Ele disse aí no projeto de país que ele precisa, a população precisa, ele precisa trabalhar para a população, ele quer fazer isso, um projeto de país. O que ele pensa do 7 de setembro, quando uma das principais pautas do 7 de setembro, de milhões de pessoas nas ruas e nas redes sociais, foi o respeito à Constituição, uma nação de leis e não de homens. Nada disso foi tocado no discurso do político Sérgio Moro hoje. Augusto. Olha, não quero fazer um discurso repetitivo, não, mas é isso aí que a Ana está lembrando. Você tem uma pauta à espera de um jurista, né? Uma pauta que pega o passado e o presente à espera de um jurista, que pode ser o Sérgio Moro, porque ele chefiou a maior operação anticorrupção da história. Né? Essa é a bandeira que ele tem de assumir. Ele tem de comentar o caso do Daniel Silveira, ele tem de comentar o caso do Roberto Jefferson, a existência de presos políticos no país. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Um candidato, e ele saberia disso se ele tivesse mais experiência, um candidato que pretende percorrer o caminho do meio, ele tem de começar a atirar, ele tem que atirar, a mirar os dois lados, só que ele tem que dar preferência ao inimigo principal. Ele não pode errar isso aí. E é claro que ele tem que pegar o PT, é a aliança do PT com o Supremo. Se ele poupar o Supremo, ele não vai andar por muito tempo e não vai percorrer um espaço necessariamente longo, porque é à espera disso que estão os brasileiros. Tá? Você chegar e dizer o que o Supremo precisa ouvir, tá? O que os juízes do Supremo têm de ouvir, e tem de ouvir o Lula, tá? E os seus comparsas. É isso. Diga, Zé. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu cobri eventos e atos assim, né? Filiações, união de partidos, convenção partidária e assim por diante. E eu estou me referindo ao Fiuza e ao Augusto, porque enquanto a Ana representava o Brasil no exterior e levava a bandeira nacional, eu estava aqui em Brasília exatamente percorrendo esses eventos e o Augusto e o Fiuza também fazendo esse noticiário. Eu vou chamar a atenção aqui, Augusto, para a fotografia. Quando eu chego no evento assim, e evidentemente a gente cobre todos os setores, a gente vê a fotografia de quem está ali. E a partir dessa fotografia, você, na sua cabeça, ali, criteriosamente, você vai definindo uma linha. E eu diria que o Sérgio Moro estava ali num local meio esquisito, longe dele. Não estavam ali os tradicionais, digamos, seguidores do Sérgio Moro e não estavam ali os que poderiam representar o pensamento do discurso que ele fez. Então, os renegados ocupavam um canto. Quem são os renegados? São os que estavam ali no governo Bolsonaro, fizeram a campanha, sim, fizeram a campanha do presidente, apoiaram o presidente, mas sonharam com benesses, sonharam com oásis do poder
que o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, para eles, não para nós, não concedeu, porque ele faz um governo que indistingue pessoas, no sentido de que, você me apoiou, então vou te dar um ministério, vou colocar seu marido em tal lugar. Não é assim que funciona no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, essas pessoas se irritaram e saíram. Então, eu vi essa fotografia da Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Mandetta, o Luiz Miranda, que é outro que ficava atrás do presidente e, em determinado momento, até se aproveitou dessa intimidade, e outros. Do Podemos, Álvaro Dias, que foi candidato e que é um grupo forma ali um grupo de políticos também, que não combina, tinha algo estranho nessa fotografia com esses que eu falei e com Sérgio Moro. Então, a fotografia da candidatura Sérgio Moro ainda não está fixada na minha cabeça porque é artificial, esquisita e, portanto, nada coerente. Para se fazer uma campanha, é preciso isso sim, é preciso ter uma unidade, ter um jeito e ter um propósito. Sem isso, fica muito difícil de convencer primeiro a si mesmo, e ninguém convence os outros se não está devidamente convencido.